e maio tem uma cor. Esse assunto é muito sério, tá, gente? Então quero que você reflita aqui com a gente sobre Maio Roxo. É o mês de conscientização para as doenças inflamatórias intestinais. E quando a gente pensa em saúde do intestino e de estômago, a gente tem a presença de doutora Fernanda Bueno, que a gente é fã de carteirinha também. Sou fã de vocês. A gente estava com saudade de você Nossa, aqui, viu? eu também. Tempo, né? E que bom ter você aqui para fazer uma coisa que a Mari ama. Mari, é um presente para você também, um mito ou verdade? Adoro mito ou verdade. A Mari ama, doutora. Ainda mais que você respondendo. Toda vez que tem mito e verdade aqui, eu adoro, o Lucas sabe. verdade. Então a gente vai fazer vamos colocar isso. na tela. Vamos lá, Mari. Qual que é o primeiro mito ou verdade para a Primeiro doutora mito ou responder? verdade. Fiz colonoscopia e apareceu uma inflamação leve no exame. Significa que tem uma doença inflamatória? É um mito ou é verdade isso? Eu fiz meio que perguntando, né? Não, mas é assim, é um mito, né? Não é toda inflamação que é igual à doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal é um grupo de doenças que causam inflamação crônica no intestino, principalmente a doença de Crohn e a retocolite, né? Então não é porque eu tenho uma inflamação que necessariamente eu tenho a doença inflamatória intestinal, mas toda doença inflamatória intestinal cursa com inflamação crônica e diarreia crônica. Entendi, tá? tem que pesquisar melhor, né? Tem um outro mito ou verdade que a Mari vai ler também sobre esse assunto. A colonoscopia é um exame importante no processo de diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. É um mito ou é verdade, doutora? É uma super verdade. A colonoscopia ela é muito importante, não só para a gente diagnosticar a doença, né? A coluna ela permite olhar todo o interior do intestino, ver o grau dessa inflamação, a extensão da inflamação, permite colher biópsia para a gente confirmar o diagnóstico, né? E a coluna também permite acompanhar o paciente durante o tratamento e ver se esse tratamento foi efetivo ou não. Então é muito importante. Gente, tem que fazer a colonoscopia. Eu sempre gosto de falar que eu morria de medo. Eu falei para a doutora, morria de medo. E eu me senti tão segura com a doutora, com a Endovale. A Endovale é maravilhosa. Foi super tranquilo, que medo bobo que eu tinha. E se meu pai não tivesse esse mesmo medo, estava vivo aqui. Porque infelizmente ele não se cuidou, não fez a colonoscopia. Não, é um exame indolor, né, Mari? Um exame indolor, seguro. Então hoje não tem por que não fazer. Um exame super importante para prevenir doenças. Com certeza. Perfeito. Vamos Outro pro próximo. mito ou verdade? Vamos lá. Intolerâncias alimentares podem causar doenças inflamatórias intestinais. Essa é interessante. É interessante, Esse é um mito também. Na verdade, não há uma causa bem definida para as doenças inflamatórias intestinais. É um grupo de fatores. A gente fala, tem fatores genéticos, fatores imunológicos, né? Mas não há uma causa específica. Claro que as intolerâncias elas podem agravar a doença inflamatória. A gente sempre fala isso, né? Já é um intestino inflamado, dependendo do que a pessoa se alimenta, isso piora a inflamação. Então, por isso que faz parte do tratamento um acompanhamento nutricional desse paciente, tá? Para escolher melhor os alimentos que vai ingerir. Bacana. Tá? Vamos pro próximo. A presença de muco nas fezes pode indicar doença inflamatória intestinal. Mito ou verdade? É verdade. É verdade. O muco seria o quê? Um catarro? O que como se fosse uma substância gelatinosa que o próprio organismo produz quando tem uma inflamação. É transparente. É transparente. Às vezes pode ser mais esbranquiçado, mas geralmente na doença inflamatória a gente tem a diarreia crônica com sangue e muco. Tá? Então, por isso que o muco ele pode ser um sinal da doença inflamatória. Não obrigatoriamente, tá? Tem outras doenças que também dão muco, mas pode ser um sinal da doença inflamatória. Gente, uma coisa importante é quando você vai ao banheiro, você olhar, tá? Eu sei que tem muita gente que tem nojo, que não olha, dá descarga, mas é importante, né, doutor? olhar o cocô, com certeza. Ele fala muito pra gente. Eu olho de tudo minhas crianças. Toda hora eu vou lá, mãe já tá acostumada a olhar sempre dos filhos, Vamos pro próximo mito ou verdade. Interessante, olha só. Tive uma ferida perto do ânus e o médico pediu colonoscopia para investigar se tem alguma doença do intestino. Isso pode acontecer? Isso é verdade? Isso é verdade. Por quê? Porque, às vezes, algumas doenças do intestino se manifestam fora do intestino, tá? Às vezes, essa bolinha perto do ânus pode ser uma complicação da doença inflamatória intestinal, como uma fístula, um abscesso. E aí, a pessoa acha que não tem nada a ver com o intestino, mas tem a ver com o intestino. Tem a ver. Então, tem que fazer a colonoscopia, porque pode ser uma manifestação de doença do intestino, essa sim. aqui tem tudo a ver comigo. Por quê? Vamos para o próximo na tela. Tô curioso. Porque eu não posso ficar nervosa. Mito ou verdade? Quem tem diarreia quando fica nervoso é porque tem doença inflamatória. É um mito ou é verdade, doutora? É um mito, né? Eu tenho certeza disso, porque juro, eu achei que eu ia ter uma doença inflamatória gravíssima. Por quê? Porque eu me cago toda quando eu fico nervosa. É um horror, eu vou voar, eu tenho piriri. Eu vou passar alguma coisa assim tensa, piriri. Quando eu estreiei aqui, eu achei que eu ia me borrar. Eu lembro que você falou que era com piriri. A gente vai assistir esse momento daqui a pouquinho, viu? Não com piriri, o momento dela estreando. Fui fazer a colonoscopia, eu tinha certeza que ia dar uma doença. Não deu. Aí, tá vendo?
Não é, porque tem a nada a ver. diarreia, não. Gostei. A diarreia, ela pode acontecer, ela é uma resposta do organismo a vários fatores emocionais, a ansiedade, o estresse, não necessariamente a doença inflamatória intestinal, né? Entendi. Claro que quem tem doença inflamatória, às vezes um fator emocional agrava a doença inflamatória, tá? Mas não necessariamente sempre que eu tenho uma diarreia eu tenho Nossa, doença doutora, eu inflamatória. acho que a minha cabeça tá ligada lá, porque não é possível. Como que pode, né? Como afeta, né? Interessante. Outro mito ou verdade que também é interessante, ainda nesse assunto de maio roxo, pensando nas doenças inflamatórias intestinais. Vamos colocar na tela? A doença inflamatória intestinal se manifesta na fase adulta. Na verdade, ela não se manifesta só na fase adulta, então tá? é um mito. Vamos explicar. É um mito, por quê? Porque ela também, o maior pico de incidência é na fase adulta, tá? Mas ela pode ter um segundo pico acima dos 50 anos, né? E ela pode acontecer também em crianças e adolescentes, tá? Pode. Geralmente são quadros mais agressivos, mais graves, mas pode se manifestar. Então, ela não é exclusivo do adulto, né? Mais comum no adulto. Sabia isso não. Pode. Tem mais uma A aí? última, A vamos última, lá. vamos lá. Homens têm mais doenças inflamatórias intestinais do que mulheres. É mito ou quero verdade? Não, isso é um mito. É o contrário? Geralmente, assim, a gente fala que é bem distribuído entre homens e mulheres, Sim. mas a doença de Crohn especificamente já se é comprovado que há mais em mulheres, Olha tá? só, é o A retocolite contrário. é mais para homens, né? Mas a doença de Crohn é mais em mulheres. Então, Olha, é um assunto necessário que a doutora, durante todo o mês, os próximos 2 sábados, ela vai conversar com a gente sobre isso, tá bom? Porque é um alerta muito grande, tanto que ela vestiu a camisa desse movimento. literalmente. Que legal, doutora. Então você pode também seguir, então, a Endovale para ter outras informações, que lá eles sempre postam conteúdo, mostrando para você o cuidado com seu intestino e estômago, tá bom? Clínica Endovale, tá até aqui ó, no coraçãozinho roxo, maio roxo. Doutora, Que bom. muito obrigado Doutora, por fazer parte obrigada. desse sonho nosso aqui, Parabéns viu? pelos 5 Obrigada. anos. Eu sou muito feliz de fazer parte Nossa, dessa gente, nós história. que somos. Amo Porque você. eu amo o programa, acompanho, já acompanhava antes de participar que e hoje eu bom. sou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigado. Viu? Parabéns de Orgulho pra nós, coração, viu, tá? doutora? Imagina. E se coração. cuidem, minha gente, por favor, né? Que é muito importante, né? certeza. Doutora, eu faço convite para daqui a pouquinho comer um bolinho e voltar aqui para comer um bolinho com a Com gente, certeza, tá bom? eu vou Morar com com a vocês, gente tá? aqui.